Bem-vindos a mais um vídeo do canal Máquinas Inteligentes. Hoje aprenderemos como obter a tendência de séries temporais utilizando para tanto a transformada wavelet. Esse gráfico ele ilustra bem o princípio que pretendemos abordar aqui. Então esse gráfico mostra o preço do Bitcoin ou a variação desse preço nos primeiros 50 dias desse ano. Então essa linha azul ela está mostrando como o preço varia dependendo do dia. Nosso objetivo é obter uma linha de tendência, uma curva de tendência, que demonstre para certos períodos se a série cresceu, decresceu, como foi o comportamento dela. Então, por exemplo, a gente pode perceber o seguinte, que entre os dias 30 e o dia 35, houve um decrescimento dessa série, que é bem retratado pela pela tendência, né, dessa série temporal, que é essa linha em vermelho. Já entre os dias 35 e o dia 40, houve um crescimento. Então, nosso objetivo é analisar uma série temporal dessa forma e estimar essa linha de tendência utilizando a transformada wavelet. Essa linha de tendência é também importante porque ela pode destacar as sazonalidades da série temporal e, além disso, ela é utilizada, né, quando você pretende transformar a série numa série estacionária. Então, basicamente, né, uma série temporal ela é um processo estocástico, onde você precisa de um índice, né, para esse índice, na verdade, é um índice temporal, que pode ser meses, dias, anos, ou qualquer outra unidade de tempo que se queira considerar. E ela está definido nesse espaço, ó, onde ômega, né, o ômega ele vai caracterizar a realização desses processos estocásticos, né? Ele vai representar algum evento elementar desse espaço, desse conjunto de eventos possíveis. Em termos bastante simples, né, eu posso escrever uma série temporal dessa forma. Ou seja, a série temporal ela é a composição de três outras séries, né? Onde a série U de T é uma tendência, tá? Aquela tendência que a gente acabou de ver no gráfico anterior. O S de T é uma sazonalidade cíclica, tá? É algo que está se repetindo na série. Nem todas as séries têm essa sazonalidade, né? Mas isso pode aparecer de outra forma também. E algum ruído, tá? Que está associado às medições dos valores dessa série. Com a DWT, né, o que podemos fazer é o seguinte, obter esses componentes separadamente, tá? Então, se eu tenho um sinal, vou decompor ele pela DWT, ou uma série temporal, né? Eu decomponho pela DWT e consigo separar essas componentes. Quando eu tenho elas separadas, eu posso simplesmente selecionar o que é de interesse, que é o quê? Que é a tendência, né, da série. Então, falando um pouquinho sobre a DWT, a ideia da transformada wavelet é que ela funciona como um banco de filtros de dois canais. Então aqui eu tenho uma série temporal entrando, eu utilizei um outro tipo de notação aqui, tá? Mas no caso é equivalente. Isso aqui representaria um tempo contínuo, né? Aqui eu estou falando de um tempo discreto, né? Que na verdade é o que a gente utiliza para processamento nos computadores, né? Então na transformada wavelet eu vou entrar com sinal, tá? Ou uma série aqui, indexada por n. A transformada ela vai decompor esse sinal em altas frequências e baixas frequências. Após isso, é feita uma sobreamostragem por 2, tá? Uma subamostragem, digo. Ou seja, a cada duas amostras ele vai remover uma, tá? No segundo nível de decomposição, você pega esses sinais não, essas componentes, né? Que a gente chama de coeficientes de aproximação no contexto da transformada wavelet, e você aplica novamente a decomposição. Você vai obter sinais de mais alta frequência e sinais de mais baixa frequência. Aplica novamente a subamostragem
E agora você tem os coeficientes de detalhes no nível 2, os coeficientes de aproximação no nível 2. Esse processo pode ser repetido várias vezes, né? Veremos a seguir uma fórmula que pode ser utilizada para calcular a quantidade de níveis, né, de decomposição que podem ser empregados, o que vai depender, obviamente, do tamanho do sinal e do filtro que você utiliza para fazer essa decomposição. Veremos também que a DWT ela tem uma série de vários filtros, né, que podemos escolher para realizar a composição. Então, repetindo, você entra com um sinal temporal, ele vai decompor em mais alta frequência, mais baixa frequência. Isso gera seus coeficientes de detalhes no nível 1 e de aproximação no nível 1. Os coeficientes de aproximação novamente são submetidos a essa decomposição em mais alta frequência e mais baixa frequência. Novamente aplica subamostragem. Essa subamostragem, a intenção dela é tirar um pouco da redundância do sinal e aumentar também o nível de resolução, né? Então funciona da seguinte forma, diminuir o nível de resolução. Então aqui, ó, você está numa resolução maior, tá? À medida que você decompõe o sinal, você vai ter uma menor resolução. Só que à medida que você diminui sua resolução, você está aumentando a escala. É como se fosse um zoom, né, que você está dando sobre o sinal. Então, quanto mais níveis de resolução, maior a escala e menor o nível de resolução. Então, é uma relação inversa que existe entre a escala e a resolução. Essa primeira etapa é denominada de etapa de análise ou decomposição. Então, ao final, você vai ter os seus coeficientes de detalhes de aproximação, né, na quantidade de níveis que você escolheu. Note o seguinte, que os coeficientes de detalhes, nesse tipo de transformada aqui, todos eles vão ser armazenados. Já os coeficientes de aproximação, não, você só vai armazenar os últimos coeficientes. A gente já vai ver o porquê disso. Então, essa é a etapa de análise. Após a análise, você vai ter esses coeficientes e sobre esses coeficientes você pode empregar algum processamento. Esse processamento pode ser remoção de ruído, pode ser atenuação de alguns coeficientes menos significantes, pode ser inclusive a remoção daqueles coeficientes que não importam para a reconstrução do sinal. Depois da etapa de análise, vem a etapa da síntese, tá? Onde você vai obter você vai pegar os coeficientes que você decompôs no nível anterior ou os coeficientes modificados. Por isso que eu inseri uma linha aqui, porque você pode ter modificado aqueles coeficientes. Agora você vai fazer o processo inverso, tá? Você sobreamostra o sinal, você vai fazer o quê? A cada duas amostras você insere uma amostra nula entre elas. Depois você aplica os filtros inversos, tá? Agora que são filtros inversos. Aí você soma as séries. Com isso, ao final, você vai ter um sinal ou uma série temporal, né? Com a mesma dimensão daquela série de entrada, tá? Se você não fizer nada em relação aos coeficientes, simplesmente fazer a decomposição ou a análise e fazer a síntese ou reconstrução, seu sinal de entrada e seu sinal de saída vão ser o mesmo, exceto, né, por algum atraso em alguma amostra, tá? Pode ser que a amostra no tempo 1 seja, no tempo 2, né, seja igual à amostra do tempo 1 dessa entrada, tá? Então, aqui, né, o que está acontecendo, como é o processo inverso, então você está indo de uma menor resolução ou de uma maior escala para uma maior resolução ou menor escala. Então você está voltando do nível mais alto de decomposição para um nível mais baixo, tá? Então essa ideia é essencial por meio da transformada wavelet. É claro que matematicamente existe toda uma teoria, né, que embasa essas ideias e que é bastante complexa e que não cabe no momento nesse vídeo, tá? Aqui eu tenho só apenas uma legenda, né, dessa figura que mostramos anteriormente. Agora eu queria falar um pouquinho a respeito das frequências, né? Cada nível daquele de decomposição, ele altera as frequências do sinal devido à subamostragem.
e devido ao teorema de Nernst, né, que estabelece que a frequência máxima do sinal que pode ser recuperado tem que ser 2 vezes a frequência de amostragem. Então, quando nós fazemos essas subamostragens aqui, nós estamos alterando a frequência de amostragem do sinal, né? Isso faz o quê? Com que o nosso sinal, a nossa série temporal, ela compreenda as frequências menores. Então, aqui no nível 0, nós temos o sinal x de t, né, o x de n, como eu representei. Então, ele vai de 0 até a sua frequência máxima, né? Que vai variar, é claro, de uma série para outra. Agora, no primeiro nível de decomposição, nós temos os coeficientes de mais baixa frequência e os coeficientes de mais alta frequência. Agora, os de mais baixa frequência são decompostos novamente. Então, vou produzir outros coeficientes de mais alta frequência em relação a essas frequências aqui e mais baixa frequência ainda. E faço esse processo novamente. Vou obter essa divisão agora. Então, ao final, o que eu tenho? Ó, eu tenho, se eu empregar 3 níveis de resolução, né? Eu vou ter 3 coeficientes de detalhes, né? Que vão variar nessas frequências aqui, ó. Tá? Daqui até aqui, né? Ou seja, esse coeficiente de detalhe aqui, ele compreende uma faixa bem maior de frequência do que todos os outros, tá? E até o coeficiente de aproximação. Ó. Veja que no último nível, o coeficiente de aproximação, ele vai ter as informações de mais baixa frequência do sinal. Como que você entende mais baixa frequência e mais alta frequência? Se você não é da área de processamento de sinais, uma forma simples de entender é a seguinte, ó. O que é a baixa frequência, né? Então, se você tem uma curva que tem uma oscilação suave, que é esse caso da tendência aqui, ó, uma oscilação suave, né? Por exemplo, de uma amostra para outra, ele muda muito pouco, né? Então, você tem uma mudança suave na sua série. Isso significa o quê? Que você tem algo com baixa frequência. Agora, quando você tem mudanças abruptas, né? Mudanças bruscas no seu sinal, que é esse caso, por exemplo, dessa amostra para a segunda, né? Ele já pula, já altera bastante o valor, né? Então, essas mudanças bruscas, elas representam alta frequência, tá? Então, os coeficientes de aproximação, eles vão necessariamente fornecer a tendência da série temporal. Por quê? Porque eles vão devolver os coeficientes, né, os componentes de mais baixa frequência. Já os coeficientes de detalhes estão associados às mudanças mais bruscas da série temporal, que elas dizem respeito à sazonalidade ou ao ruído. Então, essa é a ideia que vamos utilizar para empregar a transformada wavelet. Então, toda aquela decomposição que é feita pela transformada wavelet, ela pode ser resumida nessa equação aqui, ó. Ou seja, qualquer sinal seu temporal, ele pode ser decomposto como somatório dos coeficientes de aproximação no nível J vezes uma função, tá? Que é uma função chamada de função de escala. Essa função de escala é utilizada para construir os filtros que você emprega no banco de filtros aqui de 2 canais, tá? Esses filtros. E você tem mais o somatório dos coeficientes de aproximação em todos os níveis de resolução, vezes as funções wavelets, tá? Essas funções wavelets, elas são transladadas e escalonadas por esses parâmetros aqui. Então, você pode decompor o seu sinal dessa seguinte forma. Como foi dito, né, os coeficientes de detalhes, eles representam as mudanças mais bruscas, né, as mudanças abruptas, que não é o que a gente quer. A gente quer o quê? A série temporal, que é uma mudança suave, né, na sua série. A gente quer a série temporal, não, desculpa. A gente quer a série de tendência, né? Ou seja, a gente quer a tendência da série temporal. Então, a tendência da série temporal ela vai ser dada simplesmente para esse primeiro somatório aqui, ó, que é o que a gente pretende obter, fazer a decomposição. Aqui mostra também como os coeficientes, né, de aproximação de detalhes eles podem ser escritos como produto interno. Né?
entre o seu sinal temporal e a função de escala ou a função wavelet. Esse produto interno também pode ser entendido como uma similaridade, né, entre a função que você está utilizando para análise e o sinal, né, o seu sinal, as porções dele, né. Lembrando que como é aplicada a transformada wavelet nesse caso, você pega a sua função, né, a função de escala ou a função wavelet, vai fazer convolução com o sinal temporal. Então ela vai trazer os trechos de similaridade com maior energia. Essa fórmula ela descreve como você pode determinar a quantidade máxima de níveis de resolução que você pode aplicar, o que vai depender do tamanho do sinal n, né, ou da quantidade de amostras que sua série temporal tem, e do tamanho da quantidade de filtros, né, de coeficientes de filtros que você tem no filtro wavelet que está sendo empregado. Tá? O próprio pacote que vamos utilizar para aplicação da transformada wavelet, ele traz uma função que faz esse cálculo automaticamente para você. Então vamos primeiro aqui fazer a leitura da série temporal, né? Carregamos aqui o pacote matplotlib, pandas e o numpy. Tá? Aqui eu vou estar fazendo a leitura da série temporal, só que essa série temporal ela tem preços de abertura e fechamento, né? Para simplificar, eu vou considerar apenas os preços de abertura, tá? Então, li aqui a partir de um arquivo CSV, eu estou associando a essa variável, né? Série BTC, os preços de abertura, ok? Agora vamos plotar, né? Então, esses são os preços de abertura do Bitcoin do primeiro semestre de 2020. Eu escolhi essa série porque era uma série com uma variação bastante significativa, né? Então é interessante de ser estudada. Então aqui eu tenho 175, um pouco mais, 175 dias, e a variação do preço. Meu objetivo agora é obter a tendência, né? A gente poderia até pensar em traçar uma linha de tendência aqui, que ficaria mais ou menos assim, né? Algo assim, né? A gente consegue entender, né? É claro que é inviável fazer isso à mão, né? Se a gente utiliza as ferramentas computacionais. Agora, como que eu implemento o DWT no Python? Vamos lá. Eu vou importar esse pacote PyWT, né? Caso você não tenha ele instalado, a instalação é bem simples. É só você procurar por PyWavelets aí no Google, que você vai encontrar as formas de instalação disponíveis. Agora eu preciso definir qual que é a minha função wavelet que eu vou utilizar. Tá? A função wavelet e a função escala. Isso reflete nos coeficientes de filtros que são utilizados para decomposição dos sinais. Então aqui eu estou utilizando a DB4, tá? Como que eu sei o comportamento dessas funções? Bom, eu posso plotar, né, as curvas das funções e ver o gráfico de cada uma delas, mas assim, a grosso modo, eu tenho o seguinte, ó, quanto maior esse número aqui, mais suave é a minha função e mais oscilações ela tem, tá? Então, se eu escolher uma DB, eu tenho DB1 a DB22, se eu não estou enganado, nesse pacote disponíveis, né? As DB são as wavelets de Dalbecky, né? Que foi uma das pioneiras aí no estudo da transformada wavelet, e ela também possibilitou, né, a discretização, né? Porque até então a transformada ela era aplicada somente de uma forma mais redundante, né? Que é a forma contínua. Mas também existe uma série de outras funções wavelets. Basta procurar aí nessa biblioteca, tá? Você tem uma série de funções disponíveis. Então, eu escolhi essa função, né? Criei uma variável que define a minha função, pywt, que é o nome do meu pacote, .wavelet. Eu informo o nome da minha função. Agora eu vou fazer a decomposição. Ó. Vou utilizar esse método, o wavedeck, tá? Então, o wavedeck ele vai receber a minha série, que foi criada na etapa anterior, série BTC, a sua wavelet, a wavelet que você escolheu, e a quantidade de níveis de decomposição. Aqui eu quero 3 níveis, né? Apenas.
A forma, ou quantos níveis escolher, né, fica a critério da série que você está estudando, do que você precisa estudar e etc. Agora eu vou plotar. Como que funciona? Esse método WaveDeck, ele vai retornar uma lista, né? Ele vai retornar 4 listas, na verdade. Por quê? Porque eu estou escolhendo o nível 3. Então lembra, se eu escolho o nível 3, ao final eu vou ter que ter 3 séries de coeficientes de detalhes e uma série de coeficientes de aproximação. Então aqui ele vai me retornar 4 listas. Então aqui, ó, coef 0, né? O 0 vai ser sempre o coeficiente de aproximação no último nível. Coefs 1 vai ser os coeficientes de detalhes no maior nível e assim por diante. Coefs 2 no menor nível, coefs 3 no, no menor ainda, né, do que o anterior. Então funciona assim esses índices, né? O índice 0 vai ser o de aproximação, e à medida que você vai aumentando os índices dos coeficientes aqui, você vai tendo os sinais nos níveis menores, né? É o contrário, tá? A relação dos índices com os níveis de resolução, né? Então aqui eu estou plotando, ó, os coeficientes de aproximação, os coeficientes de detalhes nos 3 níveis, para vocês verem como que a wavelet faz a decomposição, né? Como a DWT faz essa decomposição. Então, lembrando, ó, essa é a minha série temporal, tá? A decomposição é a seguinte, ó. Olha, coeficiente de aproximação no último nível, coeficiente de detalhe nível 3, coeficiente de detalhe nível 2 e nível 1. Vejam, como eu quero a tendência, esses coeficientes aqui já estão mostrando a tendência da minha série, né? Que foi mais ou menos aquilo que eu pensei lá. Então, qual que é a minha ideia? Bom, isso aqui não representa tendência, nem isso e nem isso. Então, os coeficientes de detalhes, eles não têm informação sobre a tendência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente anular esses coeficientes. Vou multiplicar eles por zero e vou fazer reconstrução. Então, voltando lá na nossa figura, ó. Eu estou aqui só que no nível 3, né? No caso do nosso exemplo. Então, eu tenho coeficiente de detalhes, detalhes e aproximação. Eu vou multiplicar esse por zero e esse por zero, né? Aí eu vou fazer reconstrução, ó. Só que esse e esse vão ser nulos. Vou fazer reconstrução apenas com os coeficientes de aproximação. Essa é a ideia, ou seja, eu vou estar removendo a minha informação de mais alta frequência, que são os coeficientes de detalhes. Ó, veja como a variação é abrupta aqui, né? Olha, esse pico aqui bem significante, ele representa o quê? Ele deve representar essa mudança brusca aqui, ó, tá? Houve uma mudança bastante brusca. É claro que se você analisar aqui, ó, eu tenho 100 e poucos dias, né, quando houve essa mudança mais abrupta. Agora, se eu analisar aqui, eu vou ver que eu tenho antes dos 60. Tem que lembrar o seguinte, foi feita subamostragem, né? Então, aqui eu tenho, como eu estou no nível 1, vai ser a metade daqueles valores lá, né? Ser metade desses valores aqui, mais ou menos, tá? Então tem que sempre levar isso em consideração. Também existe, né, a transformada wavelet estacionária, que ela não faz essa subamostragem, né? É uma outra forma de implementar a transformada wavelet. Então, já que o meu objetivo é zerar os coeficientes de detalhes, então o que eu vou fazer? Ó, meu nível J, né, ele vai de zero a quantidade, ao tamanho, né, da minha lista lá de coeficientes. Só que aqui eu vou considerar do 1 em diante. Por quê? Como eu disse anteriormente, o zero ele representa os coeficientes de aproximação, né? Então, com esse simples loop aqui, eu vou zerar todos os meus coeficientes de detalhes, que eu estou considerando de 1 até o máximo, no caso é 3 aqui. Então, minha tendência estimada vai ser o quê? Vou fazer agora, vou aplicar o método WaveHack. O WaveHack ele vai receber os seus coeficientes, podem ser os originais ou os alterados, e a função wavelet escolhida anteriormente, tá?
Eu vou mandar fazer o quê? Agora, essa tendência aqui, estimada, ela vai ter só a tendência da minha série temporal. Então, vou plotar ela aqui em vermelho. Minha série original, vou plotar em azul. Então, esse é o resultado. Tá? Então, tenho lá minha série do Bitcoin e a tendência é estimada. Vamos fazer o seguinte, vamos variar a transformada ali. Vamos mudar, ao invés de DB4, vamos pegar uma DB10. DB10 significa que ela tem 10 momentos nulos, tá? Ela tem maior oscilação e é muito mais suave. Então, olha a DB10, como é diferente já os coeficientes de aproximação. Agora vamos fazer a reconstrução para ver o que acontece. Olha, fazendo a reconstrução, tá? Veja que eu tenho agora uma série de tendência muito mais suave, né? Mas ainda assim ela reflete os intervalos de crescimento e decrescimento da minha série. Então a escolha, né, da, da sua wavelet, né, que vai refletir nos seus filtros que você utiliza para decomposição e reconstrução, fica a seu critério. Você vai ter que fazer um estudo, né, para decidir qual que é a melhor escolha, né? Ok? Então, continuando aqui. Agora eu vou considerar essa mesma série, né? Só que eu vou adicionar um ruído branco, tá? O ruído branco ele tem a característica de ter frequências em todo o espectro. Então, por isso ele é interessante de ser estudado. Novamente, eu vou aplicar a DWT, né? Vou aplicar a DB4 aqui, com 3 níveis de resolução. Ó, já vou zerar os coeficientes de detalhes e vou reconstruir meu sinal. Apenas para comparação, eu também estou aplicando aqui a média móvel, né? Que é um método para obtenção de tendência bastante conhecido. Então, essa linha aqui, ela faz o quê? Ela converte a minha série BTC, né? Minha série ruidosa, no caso, em uma série do Pandas, tá? Depois ela aplica esse rolling. Esse rolling vai fazer o quê? Ele vai justamente fazer aquele deslocamento, né? Que é característico da média móvel, né? Vai deslocar a janela ali. No caso, eu escolhi aqui uma janela de tamanho 12, tá? E vai converter para uma lista. Aqui eu estou fazendo um deslocamento no resultado, porque a média móvel ela precisa analisar os sinais, as amostras futuras, né, para determinar a média presente. Então fica um deslocamento ali. Para tirar esse deslocamento, eu aplico, né, essa transformaçãozinha aqui, tá? Agora o que eu estou fazendo mesmo, né, aplicando a média móvel, só que para série sem ruído. Eu calculei aqui o erro médio quadrático para ambas as séries, né? Só para a gente verificar qual que vai retornar um maior erro em relação àquela estimação sem o ruído, tá? Então, plotando aqui os resultados, o que eu tenho? Vamos lá. Tenho a minha série original, tenho a minha série ruidosa, né? Vejo que modificou bastante alguns pontos da série, ponto dela se tornar até irreconhecível, né? Nesses trechos aqui, ó, porque tem um pico que não tinha antes. Agora, a estimação pela DWT, né? Vejam que em relação ao original, que é essa linha azul, houve alguns pontos que a DWT ela acompanhou o ruído, né? Então ela acabou modificando, né? Aqui também dá para ver a média móvel, que teve um comportamento diferente. Analisando o erro, né? Ó, a DWT gerou um erro de 18.408, já a média móvel 11.000, né? Ou seja, foi melhor nesse quesito aqui, né? Mas é difícil comparar as séries, né? Porque vejam bem que a média móvel ela obtém mais ou menos os mesmos intervalos de crescimento e decrescimento, só que ela traz algumas ondulações aqui, né? Já a DWT não, ela traz isso bem suave, né? Não apresenta essas ondulações, essas mudanças bruscas, né? Devido aí às características do DWT.
Mas sim, são métodos diferentes, né? Então essa comparação é bem complicada de fazer, né? Dizer que um é melhor do que o outro. Acho que são métodos diferentes e se pode até aplicar eles simultaneamente, dependendo do problema que você quer resolver. Agora vamos falar um pouco como remover a tendência da série temporal, utilizando uma série real, né, de passageiros, não que a outra não seja real, né, mas algo mais prático assim, né? Ela possui 144 amostras, tá, mensais, relativas à quantidade de passageiros da aviação, tá? Então você pode truncar essa série. Eu vou truncar ela para 128 amostras só para explicar o que está acontecendo aqui, tá? Mas não é necessário. Quando você aplica a transformada wavelet, ela tem alguns mecanismos, né, para aumentar a quantidade de amostras para não ter problemas de borda ali, tá? Ela faz isso automaticamente. Então aqui, ó, pensando na questão da aplicação da transformada, no índice J igual a zero, né? Ou seja, sem aplicar nenhuma transformação, então eu estaria na escala 1, minha resolução também seria 1, então teria 28 amostras ali, né? Ou 128 meses, né? Agora, já no nível 1 de decomposição, a minha escala é 2, só que o meu nível de resolução é 1 sobre 2, né? Agora eu teria uma representação em relação aos 64 meses, né? Então posso continuar isso até que eu chego no último nível possível, que seria o nível 7, onde a minha escala estaria em 128, minha resolução, que é o inverso, né, 1 sobre 128, eu teria um mês, né, em relação à análise que eu estaria fazendo. Tá? Então como que eu aplico isso? A ideia é a seguinte: eu quero obter a tendência dessa série temporal de passageiros, né, considerando um período de 12 meses, tá? Ou seja, eu quero aplicar ali como se eu fosse aplicar uma média móvel com uma janela 12, né? Então eu quero a média a cada 12 meses. Olhando aqui para o esquema da transformada Wavelet, eu vejo o seguinte: não tem nenhum, né, realmente que dê 12 meses, né? Exatamente, né? E dificilmente vai ter. Então o que eu posso fazer é o seguinte, ó. Eu posso escolher algum desses níveis de decomposição, né, que me deem algo entre esses 12 meses. Então seria o quê? Seria entre 3 e 4, né? Então se eu decompor minha série entre 3 e 4 níveis de decomposição, eu vou ter aproximadamente ali algo próximo aos 12 meses, né? Que eu vou estar entre 16 e 8, né? Então essa é a ideia aqui. Então vamos fazer essa comparação e ver como que DWT se comporta frente à média móvel. Então aqui eu vou fazer a DWT, só que agora estou escolhendo o nível 4, tá? Porque ele está entre 8 e 16 meses. Eu vou fazer todo o procedimento que eu fiz anteriormente, tá? A única diferença é que eu estou lendo outra série agora. Então, ó, aqui eu estou novamente, né? Anulando os coeficientes de detalhes, reconstruir o sinal, tá? Que eu estou aplicando a média móvel com uma janela de tamanho 12. Então esse é o resultado. Ó. Minha série original, em azul, a tendência obtida pela DWT e a tendência obtida pela média móvel. Então vejam ó, que eu tenho algo bem semelhante, né? Tirando aqui no final que eu tive um comportamento diferente pela DWT. Agora vamos mudar a escala aqui para ver o que ocorre, né? Mudar um nível, né? Quantidade de níveis de decomposição. Vou colocar 3 aqui, vamos ver como que a série se comporta. Eu vejo que agora tem mais oscilações, né? Porque o 3 eu estarei considerando o quê? Ó? Olhando essa tabelinha aqui. 3 eu estarei considerando entre 32 e 16, né? Então eu teria como uma análise considerando esse período, né? Entre 32 e 16 meses. Só que aqui a minha média móvel ela representa algo entre 12 meses, né? Agora, se eu aumentar mais o nível de decomposição,
Se eu colocar 5, por exemplo, então vou ter algo mais linear ainda, né? O problema é que ele gera aqui uma mensagem de um aviso, né? Porque eu estou escolhendo um nível muito alto de decomposição, né? Então o ideal aqui é 4 meses, devido à quantidade de amostras que tem na minha série. Agora, por fim, né, para remover a tendência, basta eu fazer o seguinte: pego a minha série original e subtraio da tendência, né, que eu havia obtido anteriormente. Estou fazendo isso para os dois métodos aqui, somente para comparação, né? Vou plotar, né, minhas figuras, tem nada demais. Ó, vejam. Então, aqui eu tenho minha série sem tendência, né? E a minha série sem tendência aqui utilizando a DWT, aqui utilizando a média móvel. Vejo que elas são bem semelhantes, né? Tirando a amplitude aqui. Mas se nesse caso o que era importante era, por exemplo, você observar a sazonalidade, né? Ó, a cada período desse você tem um crescimento mais significativo, né? Então agora eu vi essa sazonalidade destacada. E assim, os dois métodos destacaram bem essas sazonalidades, né? Apesar das suas diferenças. Então, finalizando, deixar algumas referências aqui com vocês. Essa primeira referência aqui é um capítulo que eu escrevi junto com os professores e colegas, aí, o Júlio, né? Júlio César Uzinski, o professor Caio César Inside de Abreu. Então, esse capítulo fala sobre obtenção de tendências em séries temporais, empregando a transformada wavelet e o filtro Savitz-Golay, né? Que é um outro filtro também semelhante, né, à média móvel, só que ele emprega interpolação polinomial, né? Então é um caso interessante também para estudar. E aqui também um outro trabalho que eu publiquei juntamente com o professor Marco, o Caio novamente, o professor Josué, foi meu orientador aí no mestrado e doutorado. E ele mostra como obter, né, ou remover ruídos utilizando a transformada wavelet em sinais de eletrocardiograma. E aqui eu tenho duas referências que são clássicas na área, né? Então, se você quiser entender mais como funciona a transformada wavelet, aconselho você estudar essas referências. E bons estudos para você e até a próxima.